Olá, meu amigo, olá, minha amiga, seja muito bem-vindo ao nosso podcast do Vitor, o melhor podcast de estudos, leitura, produtividade, cultura aqui do seu programa de podcast favorito. Até me embolei aqui. Pessoal, eu queria pedir um favor bem rápido. Se você puder, vai lá na Casa do Estudo, que é o primeiro link da descrição, lê 2 textos, me dá uma ajudinha aí para que eu consiga monetizar esse blog. Vejo grande futuro aí pro trabalho no blog, acho que ele vai dar bastante fruto, tá? Então vamos vendo como é que isso vai ser. Outra coisa, se você estiver ouvindo esse podcast, dê preferência a ouvir no YouTube, porque o YouTube ele tá quase monetizando meu canal, então vamos ver se isso vai dar certo ou não, né? Vamos esperar que isso ocorra, tá? Outra coisa também, se você puder, eu todo dia tô fazendo texto lá no meu Instagram, são textos assim mais pessoais, eu finalmente achei uma utilidade, né, pro Instagram, então vai lá, eu.vitorcosta, que vai ter bastante coisa de qualidade pra você, tá bom? Tô bocejando aqui porque eu tô gravando os sons da noite, agora sou uma pessoa matutina, né, entre aspas, então tô tentando fazer um episódio para vocês do podcast. Eu sinceramente não tô meio cansado, mas eu não vou deixar de fazer o episódio da semana não, porque é um assunto bem importante para vocês. Hoje eu vou falar um pouco sobre a importância de ler livros e por que eles são a melhor ferramenta de aprendizado. Eu vejo que existem 2 excessos muito grandes, né? Eu já falei de um dos excessos, né, em algum outro episódio, em algum texto que eu fiz por aí, dizendo que às vezes os livros são superestimados, porque muitos livros mais simples podem ser aprendidos com facilidade através de um audiolivro ou até mesmo de um resumo do livro, né? Esses livros assim, mais de produtividade e tal, mais simples, você não precisa necessariamente ler tudo, né? Só se ele for mais complexo. Já livros de literatura não, realmente você vai precisar se empenhar um pouco mais. Por outro lado, eu vejo também que tem o pessoal que fala, livro não serve para nada. Isso é a maioria do pessoal, né? Livro não serve para nada, eu aprendo do jeito tal, eu nunca li um livro na vida. E assim, realmente, né, o livro, ele não é obrigatório para a maioria das pessoas, mas se você parar para ver, a maioria das pessoas de sucesso, a maioria das pessoas inteligentes, lê bastante, então provavelmente tem uma correlação positiva nisso, né? Então, de fato, é muito importante. E as pessoas têm desistido um pouco, né? Claro que, poxa, muita gente começou a ler livro de novo, mas eu vejo que as pessoas têm desistido um pouco dessa mídia e preferem assistir curso, ou preferem ouvir um podcast, ou preferem fazer uma consultoria, ou preferem outras mídias, né? Um vídeo no YouTube, que seja. Só que eu quero explicar para vocês o porquê o livro é ainda a melhor mídia quando você quer aprender algo, o melhor custo-benefício, traz as melhores vantagens em relação a outros conteúdos, a outras mídias, né? Porque assim, você já deve ter visto algum infográfico, alguma pesquisa falando, né, que quando nós ouvimos, nós aprendemos melhor. Quando nós estudamos de tal forma, nós aprendemos melhor, né? Coisas assim. Por um lado, realmente, quando a gente tem mais estímulos, a gente entende melhor, né? Quando a gente, por exemplo, tá ali ouvindo alguma coisa, realmente, às vezes a gente consegue aprender melhor certas coisas, certas lições, por isso que o podcast é ótimo. O problema, no entanto, é que a gente não consegue ter a profundidade que a gente tem quando a gente vai ler um livro. E eu vou explicar o porquê nesse episódio, né, em mais detalhes. Primeira coisa, assim, que as pessoas precisam saber, né, é que os livros, eles são a forma mais tradicional, né, de se passar o conhecimento. Existem 2 formas
tradicionais. O livro e a tradição oral, né? Então, os grandes clássicos da humanidade, primeiro, eles tiveram, por exemplo, Homero. Ele foi passado oralmente ao longo de muitos anos, né? Acho que até séculos. Depois foi invertido ali para a língua escrita. Muitas coisas também das tradições religiosas, né? Eu descobri que existe toda uma tradição oral dentro do judaísmo, que quando eu estava pesquisando isso outro dia, também descobri que... descobri não, né? Mas isso eu já venho pesquisando, né? Que o catolicismo ele gira em torno também da tradição dos apóstolos e não só da Bíblia, né? Porque se você parar para pensar, a Bíblia só foi compilada no 2º século, 3º século, e até lá as pessoas não tinham Bíblia, como é que elas seguiam, né, os ensinamentos de Jesus, né? Justamente por causa da tradição apostólica. Mas não é um assunto religioso que eu quero falar aqui. Então o livro é a única forma de você ler Shakespeare, é a única forma de você ler Platão, é a única forma de você ler Dostoiévski, é a única forma de você ler Aristóteles, não é verdade? Então, os principais sábios da humanidade têm livros publicados, mas não tem filmes dirigidos, não tem podcasts gravados, né? Não tem essas coisas. Simplesmente porque não existiam essas mídias. E claro, poxa, hoje em dia nós temos acesso, nós podemos fazer uso de podcasts e tudo mais. O negócio é que as maiores mentes, toda a tradição nos foi passada por livros, então certas coisas a gente não consegue aprender, a não ser que nós leiamos os livros, né? Uma boa história, uma peça de teatro da Grécia Antiga, uma peça de Shakespeare, outros clássicos da literatura, né? A Divina Comédia, Homero, Hesíodo, Virgílio e por aí vai. Outra coisa é que assim, as pessoas não entendem muito isso, mas o livro ele é como se você conversasse com o autor. É como se você lesse as palavras daquele autor e você pudesse conversar com ele e tentar desvendar o que aquele texto diz. A única diferença é que o autor muito provavelmente está morto, né? A não ser que seja um livro contemporâneo de algum autor que esteja vivo. Mas mesmo assim, no livro você tem todo o pensamento condensado do autor. Então, muitas vezes, se você estivesse conversando com aquele autor, né, provavelmente ele estaria muito ocupado para conversar com você, provavelmente não daria para ter uma conversa muito profunda, porque ele não se soltaria tanto. Enquanto que no livro, não. No livro ele é uma carta aberta, né? No livro ele realmente está falando o que ele pensa. Então, você deve caçar o significado por trás das palavras. É como se você estivesse tendo uma conversa profunda com um grande amigo. Então, realmente, o livro ele te permite isso, né? Eu acho que o mais análogo a isso seria o podcast. Só que quantas vezes a gente não ouve um podcast com um convidado interessante, com alguém assim que, putz, o cara sabe muito, o cara fala muito bem, e o entrevistador é uma merda, ele não sabe entrevistar direito, né? Praticamente todo podcast brasileiro é assim, todo podcast de entrevista é assim, sabe? Acho que o único que não é assim é o A Deriva. O resto é um bando de cômicozinho, né? De cara engraçadinho, que quer fazer piadinha do entrevistador, do entrevistado. Quer dizer, putz, isso me dá muita raiva, sabe? Eu vejo que o A Deriva do Petri, ele realmente quer ouvir os caras, enquanto que a maioria dos outros não. Enfim, né? Voltando, o livro ele te permite ter essa conversação, né, com o autor, essa profundidade que outros materiais não te permitem. E você pode falar, poxa, mas eu posso parar e pensar no que o cara está falando. Sim, mas o podcast não é feito para isso. O podcast é uma coisa mais passiva. Você ouve a conversa, você ri, você até pensa nas coisas, mas não é para você parar e refletir. Geralmente quando você está ali lavando a louça, né, fazendo academia, inclusive hoje em dia eu só faço academia ou ouvindo as bandas que eu gosto, ou ouvindo podcast, ou ouvindo audiolivro, né? Realmente é um momento de paz aí que eu tenho no dia e, putz, talvez seja mais por isso do que pelo exercício em si, que eu gosto tanto, né, de fazer academia. Uma coisa assim que as pessoas subestimam no livro é que o livro te permite voltar no conteúdo quando você quiser.
Então, assim, se você fala, cara, o capítulo 3 daquele livro fala, vamos supor, um livro de finanças, o capítulo 3, ele fala, sei lá, de como você encontrar uma boa empresa para investir. Cara, você sabe que você tem aquele capítulo que você pode voltar, ver o que você grifou, o que você escreveu, as anotações, você pode reler os trechos que você acha importante, pode reler o capítulo inteiro. Se você quiser, você pode reler o livro inteiro, né? Enquanto que nas outras mídias você não pode. No curso, em vídeo, no áudio, em outras mídias desse tipo, sim, você pode voltar na parte do vídeo que você quer, mas você não tem muito a estrutura daquele conteúdo. Geralmente, o livro ele é muito mais sistemático, né? O livro ele é sistemático, ele organiza as ideias muito bem. Então, primeiro, capítulo 1 é uma introdução, aí capítulo 2 é um argumento, o capítulo 3 são alguns exemplos, o capítulo 4 mostra como um conceito evoluiu. O livro ele é sistemático, ele te permite aprender algo de forma mais linear. Enquanto que no podcast, talvez se você ouvir um podcast de 2 pessoas falando sobre finanças, talvez seja um assunto muito elevado e você se perca um pouco. Eu também acho que assim, a gente não tem só que pegar na mão dos outros, né? A gente realmente às vezes tem que se jogar na selva e aprender na marra. Então nesse sentido, eu acho também que tranquilo, nada te impede de ouvir um vídeo, um livro, etc. Mas eles vão e voltam muito, né? Então quando você está num vídeo no YouTube, às vezes você tá vendo conteúdo, o cara faz um meme, faz uma propaganda, não é aquela coisa direta, aquele conteúdo denso, profundo, que você pode parar, consultar, procurar outras fontes. Inclusive, eu tô lendo o livro Quadrivium, né, que é um livro que fala é um estudo simbólico dos números, da geometria, da música, né? E, cara, vira e mexe, eu tô numa página, eu entro na internet e fico 1 hora naquela página consultando de tão profundo que o livro é. Isso, em outro formato qualquer, não é possível, entende? Isso você realmente só tem no livro, né? E como eu falei, o livro te permite entender a estrutura do texto. A estrutura do texto é justamente quando você pega um índice, por exemplo, você entende, olha, é uma coisa até que o livro, Como Ler Livros, ele sempre recomenda, né? Pega o índice e entende a estrutura do texto. Então, por exemplo, o próprio Como Ler Livros, né? Na primeira parte ele faz uma contextualização, na segunda ele ensina o método, na terceira ele fala mais detalhadamente sobre a aplicação e no final ele dá vários exemplos de aplicação. Essa é a estrutura do livro, né? Isso aí eu lembro de cabeça, né? Porque foi um livro que eu me empenhei para aprender, né? É um livro, assim, fundamental para a minha história de estudos, né? Como Ler Livros, tanto que temos 2 ou 3 vídeos desse livro aqui. Ele permite que você entenda a estrutura daquele material, daquele texto, como as ideias se encadeiam no podcast, num vídeo, numa mentoria. É tudo muito mais anárquico, você não tem essa sistematização, como eu falei. Novamente, às vezes a gente quer um estudo sistematizado para tudo, que é uma lista de livros, quando na verdade a gente praticando, vendo conteúdos aqui, conteúdos ali, anotando, às vezes é muito mais prático, né? Então também a gente tem que ter isso em mente, né? Outra coisa é que ele te permite fazer anotações. Quando você tem um vídeo, geralmente algumas plataformas assim de curso até tem um cantinho para anotação, mas você não pode fazer uma anotação específica no minuto 4, uma anotação específica no minuto 12, entende? Por mais que plataformas como o YouTube, eles tenham um sistema onde você faz a timestamp, né? Então de 5 a 8 minutos ele fala disso, de 8 a 20 minutos ele fala disso, de 21 a 30 minutos ele fala disso, você não pode fazer anotações específicas em certas partes. Você, se quiser fazer alguma coisa desse gênero, tem que abrir um texto no processador de texto, né, no Word, no Google Docs. Cara, o Google Docs é um programa fantástico, né? E qualquer dia eu falo sobre isso. Mas você precisa disso justamente para você conseguir
conversar com o autor, né? Então você anota aquilo, você grifa, você põe uma referência a outro texto. Eu sempre gosto de fazer anotações, né? Eu boto um sisteminha de números, então a anotação 1 eu boto ali em sobrescrito, né? Em cima do texto. Faço uma anotação em outro canto, ou antes eu puxava uma setinha, e quando eu vou grifar um livro, quer dizer que eu estou grifando algum trecho de outro livro, de uma recomendação de outro livro. Então esse é o meu sistema de estudos, bem resumidamente, né? Qualquer dia eu faço um vídeo aí sobre o meu sistema dos estudos. E ele também permite, como eu falei, que você faça revisões diretas aonde você quer, né? E ele tem um melhor valor extraído por custo, né? Porque assim, um livro é extremamente barato. Mesmo num país super caro, onde a gasolina é cara, onde a comida é cara, onde você sair é caro, putz, um livro é o quê? R$25, R$30. Quando um livro é caro, ele é R$50, R$60, R$80 no máximo, né? E curioso isso, né? Porque, na verdade, um livro ele não é tão barato de produzir. Então, tem livro, cara... Eu tava falando com uma colega, a Yasmin, né? Ela comprou um curso de um copywriter famoso, tava estudando e tudo mais. E ela falou, pô, depois eu descobri que o curso todo dele é baseado num livro chamado Story Brand. E o livro Story Brand, ele custa menos de R$30. E eu li, né? Claro que, poxa, o curso, ele mostra a experiência desse copywriter, ele mostra uma série de outros detalhes. Mas você entende que se você está começando no copywriting, né, que é uma escrita persuasiva, uma escrita voltada ali para vendas, para marketing, você entende que não vale a pena você fazer um curso de R$1.000 se você pode aprender o básico por 30 e esses R$30 vão te permitir lucrar, sei lá, 200, 300, 500 reais por mês. Então, você faz um investimento de 30, passa a lucrar 10 vezes isso por mês. Entende que o custo-benefício disso é muito grande, né? E, assim, antes eu falei dos livros clássicos, da literatura, da filosofia, mas isso também vale para livros de trabalho, de coisas técnicas, né? Livros, assim, de 30, 50 reais vão te dar uma profundidade de conteúdo que muitas vezes não está disponível em cursos de preço parecido ou em cursos até mesmo mais caros. Porque o material em vídeo, ele aumenta a percepção de valor, né? Então, realmente, uma pessoa, quando faz um livro com conteúdo X que vende a R$50, se ela fizer um curso com metade desse conteúdo do livro e vender a 200, as pessoas vão preferir o curso de 200. Porque a percepção de valor do vídeo, do áudio, né, do audiovisual é muito maior do que a do livro. Por isso que os livros são tão baratos, né? Então, eu falo isso para as pessoas. Eu tava falando com uma conhecida, né, que me segue, ela falando, cara, será que eu compro o curso do fulano, é R$4.500? Aí eu falei, cara, pô, você tá começando, você pode até comprar, com certeza o curso é muito bom, o cara é referência aí no mercado, né, de copywriting. Você pode comprar, com certeza você vai ter benefícios. Agora, o problema é que você está começando, você não precisa de um curso de 4.000. Se você fizer um curso de 100, e ela já era aluna de 2 outros cursos. Eu falei, cara, você é aluna desses 2 cursos, dá uma olhada nos módulos de copywriting desses cursos e extrai o máximo de riqueza que você pode do que você já tem, dos cursos que você já assina, né? As pessoas na internet, elas estão entediadas, elas querem comprar coisas e sentir que estão se mexendo. Então, sei lá, praticamente se você comprar um curso de emagrecimento, você já acha que está fazendo alguma coisa, ainda que você não faça nada, né? A mesma coisa de finanças, de marketing. Então ela tem 2 cursos, ela tinha o Novo Mercado, que, porra, é um dos maiores copywriters do Brasil, né? E tem a comunidade do Edu, que tem muita aula de muitas pessoas do mercado voltada para comunicação. Tem aula minha, tem aula do Rafael Serson, acho que é assim que se fala, né? Tem aula da Mauricélia falando sobre dicas de português.
E eu falei, cara, extrai toda a riqueza dessas aulas, pelo amor de Deus, não deixa isso passar, entende? Extrai tudo que você pode fazer. E ela comprou outro curso de 4.500 para ter essa percepção de que, por ela estar desempenhando um dinheiro muito grande, ela estaria correndo mais longe. Só que não, muito provavelmente ela vai ficar mais dispersa e não vai fazer as coisas, né? Então eu acho que a gente tem que fazer uma escadinha, entendeu? Primeiro, livros e conteúdo gratuito da internet, né? Porque, por exemplo, eu estava vendo, tem aquele canal Clube do Valor, né? E eles têm uma estratégia de investimentos bem interessante. Eles compram ações com desconto e com bons dividendos, né? Eles explicam, né, o método. E teve um vídeo deles explicando todo o método. Só com aquele vídeo você já seria capaz de fazer uma carteira de investimentos como um profissional do mercado faz, entende? Se você estudasse, aprofundasse. E aquilo é um livro, é um conteúdo grátis de menos de 10 minutos. O vídeo, acho que tinha assim 8 minutos, sabe? Sem brincadeira. Então você entende que, cara, às vezes o melhor material é o material grátis. Só que o pessoal não gosta de fazer grátis, porque grátis a gente não dá valor. E é justamente, a gente vê um conteúdinho, acha legal. Só que, cara, aquele vídeo do Clube do Valor, cara, podia mudar a vida financeira das pessoas, sabe? Alguns vídeos ali. Tem um vídeo também do Thiago Reis, da Suno. Eu trabalho para a Suno, né? Então posso ser um pouco tendencioso. Que ele fala de um método, acho que é um método de Yale, de investimentos, onde você investe em vários ativos não correlacionados, né? E eu, cara, que negócio de gênio. Pô, por que as pessoas não fazem isso, né? E tá tudo de graça no YouTube, né? A mesma coisa os livros, né? Quase de graça. Na prática você pode piratear. Pô, sinceramente não acho legal, porque livro já é super acessível, né? E você tem em mãos, permite que você escreva, anote. Beleza, no Kindle dá, mas você sabe que não é a mesma coisa, né? Pelo menos eu não consigo. Sempre quando eu leio um livro fora do Kindle, eu aprendo muito mais, muito embora o Kindle realmente me seja útil para ler literatura e tudo mais. E depois, né, desses livros e conteúdo gratuito, pessoal, não tenha vergonha de fazer conteúdo, de usar conteúdo gratuito. Teve um manual desses aí que mostrava, né, como é que você pode fazer com conteúdo gratuito um site, pegar o template do WordPress e tal, e, cara, eu quase consegui fazer. É porque eu sempre me ferrei em programação, né? Corri lá para um outro amigo meu, o Vitor, meu xará. Ele costuma ouvir o podcast, talvez ele esteja ouvindo aí agora. E ele instalou lá o tema para mim, ficou bem legal até. Então, o que acontece? Daria para ele fazer isso com conteúdo gratuito. Daria para fazer cadastro no Google Meu Negócio com conteúdo gratuito. Então, não acha, as pessoas tendem a achar que quanto mais elas gastam, mais elas terão retorno, só que não. Muitas vezes, quanto mais elas gastam, menos elas terão retorno, porque as pessoas queimam etapas. Então, primeiro, livros e conteúdo gratuito. Depois, cursos baratos. Tem muito curso barato na Udemy por R$30, que é muito bom. Cara, tem um curso completo de Excel. R$30, cara, o curso. Pô, ensina tudo. Foi perfeito, assim, na época que eu tava fazendo mestrado, doutorado, que eu queria um curso de Excel. E atendeu todas as minhas expectativas. Depois eu vi que outros canais até tinham conteúdos assim gratuitos. Só que eu queria um certificadozinho e, pô, era super barato, tava tudo organizadinho ali. Eu falei, beleza, R$30 não vai custar para o retorno que eu vou ter e que eu tenho até hoje com tudo que eu aprendi com Excel, né? Então, realmente, são coisas que vale a pena, né? Cursos assim de redação por R$30, cara, curso muito bom, baratinho. Um novo mercado aí de R$80 de marketing digital. Aí agora tem essa Finclass, né, do Primo Rico. Cara, R$40 você, aprende um negócio super profundo, entendeu? E até penso, será que o conteúdo gratuito deles talvez não seja até melhor do que o pago na Finclass? Porque às vezes eles fazem conteúdo tão bom, né? Enfim. Depois você faz cursos mais caros, cursos de R$100 ou R$200. Mas sinceramente, eu não saí dessa... Eu não cheguei nessa etapa. No momento, agora só com digital eu faturo uns 6 mil e pouco.
né, na data de gravação desse áudio. E, cara, eu nunca precisei comprar um curso caro mesmo, sabe? A comunidade do Edu eu tenho de graça e vale os 1.200 por ano, mas é porque eu trabalho por Edu. O Novo Mercado, beleza, tem assinatura anual, que é uns R$800, só que se paga mensalmente, né? Então, tranquilo. E não é nenhum curso caro, entende? E aí, depois de cursos caros que resolvem dores específicas para quem já está ganhando mais dinheiro, né? Quem já está faturando melhor, vem as mentorias e consultorias. Mentoria e consultoria, cara, é quando você já está bem melhor, entendeu? Faturando muito, aí vale a pena. Eu, assim, até fiz uma consultoria com uma colega minha, né, a Yasmin, que a gente trabalha junto, e penso que foi muito bom, mas eu penso que talvez eu poderia conseguir com materiais gratuitos, né? E aí até um exemplo agora, tem eu estou aprendendo cada vez mais sobre blog, né? Porque eu tenho usado isso no trabalho, eu tenho usado isso no meu próprio projeto. E tem um canal chamado Income School. Eles têm um curso caro, né? Que acho que é R$4,99 por ano, depois fica R$1,99. Só que dólares, né? Então é bem carinho. Eu pensei, cara, eu não vou pagar isso agora. Eu vou consumir tudo, eu vou devorar todos os conteúdos grátis deles e depois, cara, quando eu estiver faturando alguma coisa, aí sim eu penso em pagar, entende? Então, o nosso pensamento tem que ser assim. A gente não pode sair se movimentando, né? E se você é aquele cara que lê coisas mais intelectuais, né? Você quer comprar um curso dos 4 temperamentos, você quer comprar um curso da literatura russa, você pode fazer isso, cara. Mas às vezes um livro já tem muito mais conteúdo do que o curso que você vai comprar, entendeu? Cara, tem muito livro bom de R$30, R$40 em inglês também, em francês, livro antigo que às vezes já está em domínio público. Então não tenha medo de fuçar um pouquinho, porque não necessariamente quanto mais você paga, mais você tem retorno, tá bom? Então, quando você for um livro, leia lentamente, anotando tudo, conversando, voltando nas partes, faça notas, converse com o autor, aprenda a voltar no livro sempre, releia o livro, releia os melhores livros que você lê. Isso é fundamental. Quando você relê um livro, você não lê o livro pela segunda vez, é como se você lesse pela 10ª vez, porque você junta a leitura com tudo que você já viveu entre uma leitura e outra, tá? Aplique o livro, deixe o livro sedimentar na sua cabeça, leia poucos e bons livros com profundidade e, muito mais importante, não seja um aprendedor profissional. Aplique aquilo que você está aprendendo na sua realidade. Aplique, por exemplo, se for alguma coisa de literatura, aplique para se tornar uma pessoa melhor, alguma coisa de filosofia, psicologia, aplique, estude aquilo. E se for voltado para trabalho, você aplica no seu negócio, no seu trabalho, tá bom? Não seja um aprendedor profissional que aprende, não faz nada, como sabemos de pessoas que fazem isso, não é verdade? Então, espero que você tenha gostado dessas lições e que elas sejam úteis para você, tá? A gente se vê no próximo episódio e até a próxima.